Vamos lá, galera. Vamos retomar para mais um bloco. Bloco passado a gente começou a trabalhar com direito penal, falamos sobre o conceito, seus aspectos, falamos também sobre o sujeito ativo, vimos quem possui a legitimidade para ser sujeito ativo de infração penal, vimos também a classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo e já começo trazendo exatamente aquele resumo que eu lhe disse que sempre estará disponível após a nossa explicação. Então tá aqui, ó, tudo que a gente trabalhou no final do bloco passado. Lembre-se que o sujeito ativo de uma infração penal pode ser pessoa física, desde que maior de 18 anos, pode ser pessoa jurídica em crimes ambientais, diante do permissivo constitucional, dos permissivos trazidos na Lei 9605 de 98, e lembrando que essa responsabilização da pessoa jurídica independe da responsabilização da pessoa física que promoveu o ato. Quanto à classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, vimos que os crimes eles podem ser classificados em crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. Diante disso, a gente dá um passo à frente, porque trabalhamos com o sujeito ativo, precisamos trabalhar com o sujeito passivo da infração penal. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que sujeito passivo de infração penal não é sinônimo de vítima. Observe que são conceitos paralelos, porém não são expressões sinônimas. Lembre-se que vítima traz para nós um conceito mais amplo. Por quê? Porque vítima é toda pessoa física, jurídica ou até mesmo ente despersonalizado que sofre uma indevida intervenção em seus direitos por ação ou omissão de terceiros ou dela mesma. Então eu vou lhe trazer uma hipótese em que vai haver vítima, mas não vai haver sujeito passivo de crime. Observe que se nós temos uma determinada pessoa que se suicida, ela é vítima do ato de suicídio. Porém, lembre-se que ela não será sujeito passivo do crime, porque não existe crime, porque suicídio não é crime. Então, diante dessa linha de raciocínio, lembre-se que é possível existir vítima sem existir sujeito passivo de crime. Fechado? Feito essa intervenção inicial, a gente precisa começar a conhecer as espécies de sujeito passivo de crime, de infração penal. Vamos nessa? Então, lembre-se que quanto ao sujeito passivo, vou colocar aqui para você, ó. Quanto ao sujeito passivo, nós temos que esse sujeito passivo ele pode ser um sujeito passivo imediato e pode ser um sujeito passivo mediato. Sujeito passivo imediato, sua prova pode chamar de sujeito passivo eventual. E o sujeito passivo mediato pode ser chamado de sujeito passivo constante. Levi, quem é o sujeito passivo imediato ou eventual? É o titular do bem jurídico alvo da conduta criminosa. Então, por exemplo, se João é alvo de um crime de roubo, João é o sujeito passivo eventual do fato criminoso, sujeito passivo imediato do fato criminoso, por ele ser o titular do bem jurídico violado. Ponto. Agora, lembre-se que também existe o chamado sujeito passivo imediato ou constante. Levi, quem é o sujeito passivo imediato ou constante? É o Estado, gente. Em todo fato criminoso, tem-se o Estado como sujeito passivo imediato ou constante. Por quê? Porque o Estado é diretamente interessado na manutenção da paz social, da harmonia e do cumprimento das normas que ele mesmo produz. Então, a partir do momento que uma determinada pessoa rompe com o pacto social e viola uma norma que esse Estado criou, ele também passa a ser vítima deste fato delituoso, tá? Precisamos tão somente chamar atenção para algumas coisas. Por exemplo, Levi, é possível que o Estado, ao mesmo tempo, seja sujeito passivo imediato e sujeito passivo mediato? Sem dúvida, gente. Deixe bem claro em suas anotações que nos crimes contra a administração pública, por exemplo, nós temos que o sujeito passivo imediato e o mediato coincidirão com o Estado. Então, nos crimes contra a administração pública, o Estado é sujeito ativo, perdão, gente, sujeito passivo imediato, que sujeito ativo, já falei, pô. Então, diante dessa linha de raciocínio, a gente precisa compreender a diferença de uma coisa e de outra coisa. Outra coisa, gente, a gente precisa estabelecer que existem determinados fatos criminosos que atingem a um bem jurídico coletivo e que não há um sujeito passivo imediato determinado. Por exemplo,
O crime de tráfico de drogas é um crime que atenta contra a saúde pública. O crime de porte ilegal de arma de fogo é um crime que atenta contra a coletividade. Então, esses crimes em que não se tem um sujeito passivo determinado, a doutrina chama de crime vago, tá certo? Deixa isso bem claro em suas anotações, que são pequenas coisinhas que podem ser trazidas para nós como uma assertiva ou como uma alternativa de questão. Fechado? Beleza, beleza. Levi, observe bem, diante do que você está me falando, diante de tudo aquilo que a gente já viu, fica muito claro, fica fácil para que eu consiga trabalhar. O grande da questão é como é que eu vou conseguir classificar os crimes quanto ao sujeito passivo? Como é que vai ser essa classificação? Gente, muito fácil também. Observe que quanto ao sujeito passivo, os crimes eles também podem ser crimes comuns e eles também podem ser crimes próprios. Sim. Eles podem ser crimes comuns e crimes próprios, também no que diz respeito ao sujeito passivo. Observe que vamos seguir a mesma regra, a mesma sistemática que vimos no que diz respeito ao sujeito ativo. Então, quanto ao sujeito passivo, o crime comum é aquele que admite qualquer pessoa como sujeito passivo, enquanto que o crime próprio é aquele que exige uma qualidade específica do sujeito passivo para a configuração do crime. Por exemplo, o crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal exige que o sujeito passivo seja o próprio filho da mulher em estado puerperal. Tá? Então, são coisas que a gente precisa deixar bem claro, bem esmiuçado, para que você não tenha dúvidas na hora de marcar na sua prova. Beleza? Então, diante dessa linha de raciocínio, galera, vamos lá para aquela revisão básica que a gente já viu. Então, lembre-se que eu trouxe para você que vítima não é sinônimo de sujeito passivo de crime. Vimos que o sujeito passivo imediato é aquele titular do bem jurídico violado. Vimos que o sujeito passivo mediato ou constante é o Estado, enquanto produtor da norma jurídica que foi violado, tá? E aí, gente, ainda trago para você mais um questionamento. Vamos lá, existe a possibilidade da concentração de sujeito ativo e passivo na mesma pessoa? É possível que uma mesma pessoa seja sujeito ativo e sujeito passivo de crime? Nesse ponto, a doutrina diverge. Entende-se que, em regra, isso não é possível. Não é possível, em regra, que a mesma pessoa figure como sujeito ativo e sujeito passivo de um mesmo fato criminoso, exatamente em razão da incidência do princípio da alteridade, que a gente vai trabalhar na aula de princípios. Tá? O grande X da questão é que a exceção trazida por parte da doutrina é exatamente aquela constante no crime de rixa, lá do artigo 137 do Código Penal, tendo em vista que o crime de rixa é aquele em que nós temos a verdadeiro tumulto generalizado onde pessoas se agridem mutuamente. Então, no entendimento dessa parcela da doutrina, há ali a coincidência de sujeito ativo e passivo sobre o mesmo fato criminoso. Mas é exceção trazida, porque, via de regra, isso não é admitido. Vimos também que é possível que o sujeito passivo imediato e imediato coincidam com a figura do Estado, lá na temática dos crimes contra a administração pública. E também, gente, a gente precisa lembrar que o crime, do que diz respeito ao sujeito passivo, ele pode ser comum, ele pode ser próprio e, acima de tudo, ele pode ser um crime de dupla subjetividade passiva quando nós tivermos pluralidade de vítimas. Beleza? Então, sem maiores delongas, gente. Sem maiores delongas sobre esse tópico em específico. Por quê? Visto sujeito ativo, visto sujeito passivo, a gente precisa conversar sobre os objetos do crime, sobre os objetos do crime, sobre os objetos do fato criminoso. Observe-se, gente, que todas as vezes que a gente trabalhar com um objeto material, gente, o objeto material nada mais é do que a pessoa ou coisa a que recai a conduta criminosa. Mas, Levi,
Objeto material e sujeito passivo não são a mesma coisa de modo algum. Observe que é possível, em determinados fatos criminosos, que o sujeito passivo seja o objeto material do fato criminoso, como, por exemplo, o crime de homicídio. Né? O sujeito passivo é exatamente a pessoa a qual recai a conduta criminosa. Mas existem outros crimes que existe uma verdadeira divisão. Por exemplo, crime de furto. O crime de furto em que o indivíduo é furtado em um celular. Então observe que o indivíduo é o sujeito passivo e o objeto material é o celular que foi furtado, a coisa a qual recaiu a conduta criminosa. Então não necessariamente são coisas que recairão no mesmo ponto, tá certo? E quando você trabalhar com a ideia de objeto jurídico, o objeto jurídico é o bem jurídico penalmente tutelado que foi violado. O objeto jurídico é o bem jurídico penalmente tutelado que foi violado. Então, diante dessa linha de raciocínio, já fica bem claro para nós, e aí eu vou trazer uma situação interessante. Vamos lá? Levi, me dá um caso prático para que eu consiga enxergar todos esses elementos. Vamos lá, presta atenção, gente, ó. Então, nós temos aqui, ó, a pessoa A e nós temos aqui a pessoa B. Beleza? A pessoa A, de posse de uma arma de fogo, emprega grave ameaça para que a pessoa B lhe entregue o seu aparelho celular. Vamos compreender? Levi, quem é o sujeito ativo? Presta atenção, quem é o sujeito ativo deste fato criminoso? A. Quem é o sujeito passivo imediato desse ato criminoso? B. Quem é o sujeito passivo imediato ou constante desse ato criminoso? O Estado. Qual é o objeto material desse fato criminoso? O celular. Qual é o objeto jurídico desse fato criminoso? O patrimônio, visto que foi exatamente o bem jurídico violado. Então, observe que eu trouxe para você num caso prático, para você conseguir visualizar exatamente aquilo que eu preciso, tá? E aí você vai perguntar, Levi, pode existir um determinado crime que atente contra mais de um bem jurídico? Aí você me pergunta, pô, Levi, é verdade. É possível que o mesmo crime tutele 2 ou mais bens jurídicos? Sim, gente. Sem dúvidas que sim. Crime de roubo, por exemplo, é um crime que vai trazer para nós a tutela do patrimônio e da incolumidade física a partir da conduta do indivíduo. Né, a partir da conduta do indivíduo. Então, se, por exemplo, o indivíduo emprega de violência, então nós temos aí o patrimônio e a incolumidade física do indivíduo. Então, nada impede que o mesmo fato criminoso tenha 2 ou mais objetos jurídicos. Beleza? Dito isso, gente, observa como fica no quadro. Tá lá, ó. Objeto material, a pessoa ou coisa a qual recai a infração penal. Objeto jurídico, interesse penalmente tutelado, bem jurídico penal. Lembrando que todas as vezes que nós tivermos um delito que atente, que tutele, que busque violar 2 ou mais bens jurídicos, estaremos trabalhando com a ideia de crimes pluriofensivos. Beleza? Tranquilinho? Então observe, gente, que aqui nós trabalhamos com as noções introdutórias necessárias para o entendimento do direito penal. Observe, tá? Só que, gente, vocês vão concordar comigo que o direito penal, ele hoje tem uma roupagem que, obviamente, não foi assim desde o começo. A gente precisa compreender a evolução do direito penal e, acima de tudo, a evolução do direito penal no Brasil. Até para a gente compreender as bases teóricas que irão fundamentar as nossas próximas aulas. Então, vamos viajar um pouquinho na história, vambora que isso cai em prova, velho. Vambora que isso cai em prova. Vamos nessa? Não durma, não. Quer tomar um cafezinho? Dê pause aí no vídeo, tome seu cafezinho, mas volte pra mim. Beleza? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Então, vambora trabalhar porque, gente, todas as vezes que a gente falar em direito penal, a gente precisa trabalhar com a evolução do direito penal. Como foi que o direito penal chegou até essa roupagem que ele tem hoje? Então, passando por essa evolução, a primeira fase que nós temos é a chamada fase da vingança penal. A fase da vingança penal, basicamente, trazia a ideia de que aquele que praticasse uma conduta desviante aos interesses da coletividade merecia ser severamente punido.
Ponto. Observe que nessa fase não havia sequer ideia de humanização de penas, por óbvio. Então se fala em fase de vingança porque o caráter das penas aqui era meramente retributivo. Ponto. Só que a fase da vingança, como consta aí no quadro para você, ela foi dividida em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é chamada vingança divina, típica das sociedades totêmicas. Eu vou explicar por que se chama sociedades totêmicas. Gente, vingança divina, por quê? Porque essa fase fica conhecida com esse nome, porque as comunidades que existiam eram comunidades que tinham verdadeiro temor das entidades divinas. Então, observe-se que era uma época da nossa história que as pessoas não tinham discernimento sobre os principais fenômenos da natureza. Então, imaginavam que fortes chuvas, que a erupção de um vulcão, todos esses fenômenos eram, na realidade, manifestações divinas. Então, por ter esse medo tão gritante das manifestações divinas, e esses seres divinos eram representados por totens, daí o nome sociedades totêmicas, caso um determinado indivíduo fugisse da regra da comunidade, os próprios membros dessa comunidade castigavam esse indivíduo severamente com medo de uma represália, por assim dizer, das entidades divinas. Então fala-se na época, na fase da vingança divina, exatamente porque os membros dessa comunidade puniam a determinada pessoa que pratica uma conduta desviante exatamente com medo dessa entidade divina punir aquele grupo, aquela comunidade, certo? Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase da vingança privada, onde aqui nós temos a verdadeira fase do protagonismo da vítima. Por quê? Porque não existia regramento, né? O Estado nessa época ainda não tinha posto regramento à sociedade. Então cabia à vítima escolher de que modo iria punir o indivíduo que praticasse uma conduta desviante contra ela. Funcionava exatamente desse jeito. Portanto, era nítido o caráter desproporcional dessas intervenções da própria vítima. Então, tanto a vítima como uma pessoa por ela autorizada poderia punir diretamente o agressor, poderia punir diretamente o criminoso. A partir dessa linha de raciocínio, percebeu-se a necessidade de equilibrar essa coação. Então, diante disso, surgem esses 2 diplomas que estão aí na tela, o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas, contendo a chamada Regra do Talião. As pessoas falam Lei do Talião. O Talião nunca foi uma lei. Na realidade, o talião era uma regra. Aquela regra do olho por olho, dente por dente, esteve presente nesses diplomas da Idade Média. Então, observe que o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas, na realidade, são legislações, obviamente, rudimentares, por assim dizer, mas que já traziam a noção de equilíbrio na aplicação da reprimenda penal, tá? E ultrapassada a fase da vingança privada, chegou a era da vingança pública, quando o Estado trouxe para si a responsabilidade e a atribuição de aplicar as penas, renegando a vítima a uma fase total de neutralização. Então a vítima, que outrora era protagonista, passou a ser vista como um sujeito neutro dentro do sistema penal. Então, a partir do momento em que se fala em vingança pública, a intervenção do Estado, as penas continuavam do mesmo jeito. Penas cruéis, penas desumanas. Só que o Estado trouxe para si essa prerrogativa de aplicar essas penas, obviamente, em praça pública. Então, a fase da vingança traz para nós esse caráter eminentemente retributivo da pena e que perpassou pela vingança divina para a vingança privada e da vingança privada para a vingança pública. Só que observe que a partir do século XVII começou-se a raciocinar uma forma diferente do direito penal. Então observe que nós tivemos uma verdadeira fase humanitária que, dentro da ótica iluminista, trouxe uma nova ideia para o direito penal. Então, logo em seguida, a gente começa a trabalhar com a Idade Moderna, com o Iluminismo e com as escolas penais. Observe que desde o século XVII já se pensava que a pena não poderia servir apenas para a retribuição do fato criminoso, mas também para a sua prevenção. Porque não adianta
se imaginar em um caráter retributivo e permitir que esse sujeito volte a reincidir em fatos criminosos e que as demais pessoas percebam que é possível praticar fatos criminosos. Então, diante dessa linha de raciocínio, Hobbes e Locke, já no século XVII, já deixavam claro a necessidade disso. Logo após, século XVIII, Montesquieu, dentro lá do seu pensamento, já trazia a necessidade de que o judiciário fosse uma instituição independente e que tivesse a legitimidade para apurar a prática das condutas desviantes, das infrações penais. Só que com as ideias iluministas é que nós tivemos uma ótica diferente em cima disso tudo. E a partir do iluminismo, nós tivemos as escolas penais. As escolas penais nada mais foram do que instituições que pautaram-se a estudar o direito penal, pautaram-se a estudar o crime, o criminoso, a vítima e a sociedade como um todo. Observe-se que aqui eu trago para você as duas principais escolas penais. Todas as demais escolas penais foram derivadas dessas duas. A escola clássica e a escola positiva. Então eu posso dizer para você que a escola clássica foi capitaneada principalmente pelo Marquês de Beccaria, a partir da sua obra Dos Delitos e das Penas, uma obra considerada revolucionária. Pra vocês terem noção de como essa obra foi revolucionária, essa obra motivou um código penal italiano. Observe. Então, observe que a escola clássica, ela trazia nos seus ensinamentos que o criminoso era um ser que escolhia pelo crime, ou seja, era um ser que possuía livre-arbítrio. Que o crime era um ente jurídico, porque representava uma violação da norma. E que a pena deveria sim ter caráter retributivo, mas deveria também ter caráter preventivo, principalmente a chamada prevenção geral, aquela que é voltada a toda a coletividade. A gente vai aprofundar nos ensinamentos da escola clássica e na escola positiva, lá na teoria da pena, mas aqui é só para você compreender onde é que nós estamos. Então, a partir daí já se começa a pensar numa pena que apresentasse o caráter retributivo, mas que também apresentasse um caráter preventivo. Em antagonismo à escola clássica, nós tivemos a escola positiva, capitaneado pelo Cesare Lombroso. Então, observe que o Lombroso ele já vai trazer uma instituição diferente, de modo que o determinismo ele foi o elemento principal para a sua teoria. Então, observe que na sua obra O Delinquente Nato, Lombroso entendia que o delinquente era um ser atávico, que não existia livre-arbítrio, que o sujeito nascia criminoso. Observe que o crime era um fenômeno natural na ideia de Lombroso e que a pena precisava eminentemente ter caráter preventivo, mas a prevenção especial, a prevenção não voltada a uma coletividade, mas voltada à pessoa do criminoso. Então, observe que a escola positiva é exatamente antagônica à escola clássica. E a partir dessas duas teorias é que nós tivemos uma nova roupagem do direito penal. E a partir daí é que o direito penal passou a ser estudado com muito mais afinco, surgiram várias outras escolas e ele foi ganhando a roupagem que nós temos exatamente hoje. Mas aí você vira para mim e pergunta, tá, Levi, mas que isso repercutiu de algum modo no Brasil? Lembre-se, gente, que o Brasil foi colônia. Então, lembre-se que isso não chega aqui de imediato. Mas vamos conhecer como é que funcionou aí. Vamos conhecer como é que funcionou a evolução do direito penal dentro do Brasil. E aí eu trago para você, gente. Lembre-se que aqui no Brasil nós começamos a partir das chamadas ordenações. Lembre-se que essas ordenações eram legislações que vinham de Portugal para cá. Então, logo no descobrimento, foi-se aplicada aqui as ordenações afonsinas, que vigiam em Portugal. A posteriori, as ordenações manuelinas, que na realidade já foram pautadas em uma realidade que existia. A posteriori, as ordenações filipinas, que aqui tiveram regência no país por mais de 200 anos. Somente em 1830 que nós tivemos o primeiro Código Criminal do Império.
Lembre-se, 6 anos após a primeira Constituição brasileira no ano de 1824. Então, em 1830 surge o primeiro Código Criminal. Está disponível na internet, gente. Você já vai observar que princípios que vamos falar aqui, que já existem, como o princípio da legalidade e da anterioridade, foram vistos desde o nosso primeiro Código Criminal. Desde o nosso primeiro Código Criminal. Então observe que o nosso primeiro Código Criminal, sim, começa a sofrer as influências daquele movimento que vimos do iluminismo, tá? Então observe-se, gente, que esse Código Criminal, ele já tinha alguns pontos que traziam uma certa regulação, né? Por exemplo, era proibida a pena de morte para menores de 14 anos e uma série de outras coisas. Em seguida, surge o Código Criminal da República. Surge o Código Criminal da República em 1890, né? Um ano antes da Constituição Federal da República. E que já vinha trazendo, de igual modo, reflexões necessárias à limitação do poder de punir estatal. Então, observe que atento à Constituição Federal, que seria promulgada no ano seguinte, o Código Criminal de 1891 já não previa mais pena de morte. Olha aí. Logo depois tivemos a consolidação de Pirangibe. Por quê? Porque de 1890 em diante surgiram várias leis penais. Então nós tivemos uma consolidação de leis penais que ficou carinhosamente alcunhada de consolidação de Pirangibe. E somente em 1940 nós tivemos o Código Penal Brasileiro, que entra em vigor em 1942. Lembrando, gente, que em 1984 o Código Penal sofreu uma profunda reformulação da parte geral. Leviu o que é a parte geral? Aquela primeira parte, onde vai trazer os elementos do fato delituoso. Lembre-se que o Código Penal é dividido em parte geral, que traz os elementos genéricos do fato delituoso e a pena, o modo de aplicação de pena, e traz também a parte especial, que se refere aos crimes em espécie. Então, somente a partir de 1940 que nós tivemos a roupagem que nós temos hoje, lembrando que esse Código Penal que nós temos é um Código Penal que sofreu uma profunda reformulação em 1984, que já sofreu diversas reformulações. A mais recente reformulação que nós tivemos aí é a inclusão dos crimes os crimes previstos na nova lei de licitações, que já foram incluídos no nosso Código Penal. Então, gente, observe que essa nossa primeira aula ela serviu exatamente para trabalharmos com as noções introdutórias do fato criminoso. A partir das próximas aulas, nós vamos estudar os princípios, nós vamos estudar a aplicação da lei penal. O que é lei penal? Como é que interpreta uma lei penal? E aí, gente, é bola pra frente. Então a gente vai ver muita coisa boa, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Queria deixar um beijo no seu coração. Seja firme, vá até o fim. E lembre-se, penal com Levi. Um beijo no coração. Tamo junto.